Olá, eu sou Estevam, advogado e sócio do escritório Gelson Ferrarese, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Marco Aurélio, nosso advogado, audiencista, especialista em direito do trabalho, para a gente falar sobre um assunto que tem movimentado muito o mercado de trabalho atual, que é a pejotização ou a contratação de trabalhadores como PJ. Muita gente acredita que ser PJ é a melhor coisa possível, porque no final das contas vai receber mais no final do mês. A questão é que muita gente não entende o que perde ao deixar de ser seletista ou de ter o seu contrato assinado com base na consolidação das leis do trabalho. Com base nisso, no momento em que o STF está pautado, né, para julgar esse tema, que pode definir muito do futuro do mercado de trabalho nacional, eu chamei o Marco aqui para a gente começar do zero, Marco. Então eu te pergunto, o que é exatamente a pejotização e como que ela funciona na prática? Olá a todos, prazer estar aqui com você, Estevam, para falar de um tema que para mim é muito caro. Falar de trabalho mexe muito comigo, sou um apaixonado pelo direito do trabalho, é o que eu venho estudando ao longo das últimas décadas, e isso está relacionado com o cerne do direito do trabalho, com as origens da proteção que sempre se buscou ao trabalhador. A pejotização é uma reação natural de anos às garantias que, com o tempo, a sociedade foi alcançando para o trabalhador. Então, não vou nem entrar aqui nas questões históricas que acabam pegando aqui a discussão, mas o fato é que, ao longo do tempo, a classe trabalhadora foi alcançando direitos de limitação de jornada, direito de limitação de tempo de trabalho ao longo do ano, né? Foram conquistadas férias, e também compensações naturais para que se tenha ali um equilíbrio entre aquilo que se busca com a livre iniciativa, o lucro, né, no sistema capitalista, de que maneira se pode compensar o esforço do trabalhador de forma cotidiana. E vem aí os direitos, o fundo de garantia, o 13º salário, tudo isso como resposta a uma reação à posição natural, né, do capitalismo, tentando resguardar direitos trabalhistas e direitos fundamentais do sujeito ter possibilidade de descansar, de usufruir períodos de folga, de gozar férias de fato, né, com remuneração para tanto. Veja, as férias você tem que pagar, né, o empresário paga para o trabalhador antes da sua fluência e ainda paga o terço constitucional, paga 1/3 a mais do salário, exatamente para que o sujeito possa ir para as férias, no período de férias, tendo dinheiro para poder gozar disso. Então, essas conquistas elas foram alcançadas para equilibrar aquilo que até a Constituição Federal coloca, né? A valorização do trabalho e também a livre iniciativa. São coisas que devem seguir de forma harmônica. No entanto, o fenômeno da pejotização, que já é de muitos anos, e agora a gente se vê diante de uma decisão próxima do Supremo Tribunal Federal, no sentido de validar a não contratação pelo que a lei coloca, no modelo seletista, né, cada vez mais populares CLTs, essa expressão que até os jovens usam, né? Não quero ser CLT, quero ser PJ. Mas a ideia é que você evite o custo para o empresário. Porque existe uma ideia muito atrelada entre manter o empregado e o custo que se gera. Com muitas distorções, inclusive, do argumento de quem sustenta isso, né? O empresário, de uma forma geral, e adianto aqui, tá? Como advogado trabalhista que defende o trabalhador, obviamente enxergo o direito do trabalho como um direito de proteção do trabalhador.
mas não sou contra o empresário, né? O sujeito que abre o negócio, que gera a demanda de emprego. Então, efetivamente, não sou contra o empresário, mas fato é que o empresário está sempre buscando cortar custos, né? Tem um amigo que diz que custo é igual... custo de folha de pessoal, né? O custo de RH, de uma forma geral, esse custo é igual unha. A gente tem que estar sempre cortando porque ele está sempre crescendo, né? Então, o empresário se vê nessa tendência constante de sempre buscar redução de custos. A pejotização, né, e essa expressão se usa, vou até parecer redundante, mas a pejotização é a opção do mercado, de uma forma geral, em contratar um trabalhador na modalidade de PJ, de pessoa jurídica. Ela traz uma certa redução de custos, barateia para o empresário, para o empregador, mas de uma forma que isso venha a acabar com muitas garantias, né, que o trabalhador conquistou ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Então, é uma tendência por isso. A pejotização ela acaba trazendo uma redução de custos, que muitas vezes, até de forma ilusória, se acha que esses custos são benefício do Estado, né, do governo, mas, na verdade, a maioria desses encargos que o empregado recolhe, que o empregador recolhe, por conta de uma relação empregatícia, vão em benefício direto do trabalhador, né? Uhum. Mas é isso. Basicamente, a pejotização é um fenômeno social que tem muita força hoje em dia, até por conta de uma onda cultural de incentivo pleno ao empreendedorismo, que é algo que tem que existir, né? O empreendedor, o microempreendedor, a gente vê como uma realidade efetiva que tem que ser cuidada, tem que ser prestigiada, mas não se pode esquecer que ainda a maioria dos trabalhadores, de uma forma geral, são aqueles que estão no dia a dia em execução de atividades comerciais em proveito de uma empresa, né? Uhum. De forma direta ou indireta. Uhum. E esse cara que está ali no cotidiano trabalhando, ele acaba se sujeitando a aceitar uma modalidade formal que lhe traga prejuízos, ou melhor dizendo, que não lhe garanta os direitos aos quais ele tem direito, ele é titular. Isso tem sido cada vez mais difundido. Então, hoje em dia, muitas vezes o próprio trabalhador opta por isso, né? Uhum. Marco, vou aproveitar, na verdade essa introdução você trouxe vários pontos interessantes que a minha intenção é a gente esmiuçar isso, até para ficar mais claro para o nosso espectador, para a nossa audiência. E se você pudesse apontar uma diferença concreta entre ser CLT e ser PJ, o que o trabalhador perde e o que supostamente ele ganha? Bom, de início, assim, o que mais se vê é o limite de jornada de trabalho. A gente atualmente tem uma discussão que, inclusive, tem ganhado cada vez mais força sobre a limitação da jornada de trabalho, a extinção da jornada em escala 6x1, né, 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso. Você tem uma limitação prevista na Constituição Federal para que haja uma jornada de trabalho limitada a 8 horas por dia e a 44 horas semanais. Tem uma razão para isso. Né? No mundo ideal, em que você tem um dia de 24 horas, o ideal é que você durma 8 horas, trabalhe por 8 horas e tenha 8 horas do dia para usufruir da sua vida social, para ir para academia, para estudar, para ir para a praia, para fazer o que quiser. Na prática, a gente trabalha muito mais que 8 horas, dorme muito menos que 8 horas, e isso acaba afetando as 8 horas que seriam destinadas à nossa vida social. Quando você tem uma relação
empregatícia, você efetivamente, por lei, tem garantia das 8 horas diárias, a limitação às 8 horas. Com o PJ você não tem essa limitação, né? Você, a rigor, não tem jornada de trabalho limitada. Você vive para atender a demanda de trabalho e muitas vezes acaba perdendo essa limitação. Então é um prejuízo efetivo. Sem falar da questão das férias, né? PJ normalmente não tem essa garantia. Num contrato de trabalho você tem essa garantia. Se o empregador não concede as férias no prazo que a lei prevê, ele pode inclusive ter de pagar a título de indenização as férias dobradas, né? O valor em dobro. Então a CLT ela prevê garantias que efetivamente não são atendidas numa contratação de PJ. Então, são muitos pontos de prejuízo, mas o PJ não recebe horas extras, não tem direito às férias. A depender do modelo, você vê muitos contratos de PJ que prevêem ali o 13º, né? Mas, a rigor, isso depende muito da negociação, né? E que você tem com o tomador do serviço, né? O fundo de garantia, que é uma verba que tem a finalidade de se constituir uma reserva, inclusive para que isso possa eventualmente ser usado para aquisição de um imóvel, para moradia. Você não tem um fundo de garantia, né? Então, são diversos direitos que você, como trabalhador, perde se for contratado como pessoa jurídica, né? Mas em troca, por que o trabalhador, muitos acabam então tendo essa mentalidade? Qual é o suposto ganho que o trabalhador tem ao se sujeitar a CPJ? A gente sabe que nós vamos entrar nesse tópico mais para frente, né, da real escolha, quando que ela de fato acontece, mas muita gente realmente acredita. E em troca do quê? Por ganhar um pouco mais no final do mês? Qual é o grande trunfo, o grande benefício de aceitar ser pejotizado? Para algumas modalidades em que você tem ali uma atividade mais específica, de melhor técnica, para certas categorias, para certas profissões, pode se mostrar mais vantajoso do ponto de vista financeiro na negociação. Então, o tomador de serviço ele acaba fazendo uma conta, né? Então, aqui como PJ, como empregado, como seletista, eu te pagaria X. Então, vamos negociar em cima desse valor? E, obviamente, a proposta sempre vai ser aquém daquilo que ele pagaria para um modelo seletista, né? Para um empregado com registro em carteira. Mas o profissional, a rigor, de certas categorias, acaba aceitando isso por um benefício financeiro, também pela questão tributária, né? Ele, como profissional, ele acaba tendo uma carga tributária menor, como empregado seletista, você paga aí, tem descontado 27,5%, né? O desconto como PJ, e aí depende do modelo, né? Se microempresário, enfim, a depender da modalidade fiscal que o trabalhador vem adotar como PJ, isso cai substancialmente. Então, essa é uma das principais razões para que alguns trabalhadores venham a defender esse tipo de contratação. Mas, proporcionalmente, hoje, para quem tende a trabalhar sob as vestes de uma empresa, né, como PJ, posso dizer tranquilamente que é a minoria, né? Então, engenheiros, enfim, médicos ou outros profissionais de alta qualificação, né, que obviamente vão receber uma remuneração acima da média, né, uma remuneração mais alta, para ele financeiramente é melhor, né? Então acabam optando por isso, assim. Agora, o sujeito que trabalha enfim, um salão de beleza, né, uma manicure, um cabeleireiro que aceita trabalhar como PJ, vai ter um salário reduzido e não vai ter os mesmos
direitos que teria como empregado e não tem o mesmo poder de negociação de valor, né? Então, há quem prefira como PJ porque financeiramente, do ponto de vista fiscal, inclusive, é mais interessante. É interessante que quando a gente está falando de PJ, a gente está falando de empresa. Então, uma empresa, teoricamente, pode prestar serviços para outras várias empresas, né? Eu acho que a gente está focando aqui muito nessa questão da fraude trabalhista que acontece em muitos casos, que a gente vai entrar também, que é nessa situação em que você trabalha efetivamente apenas para um empregador, tendo que cumprir muitas vezes horário, como se fosse um seletista, mas é PJ. Então, esse benefício que a gente vê alguns representantes comerciais, inclusive, que conseguem fazer isso, representar várias empresas, né? E aí faz sentido, realmente. Mas quando tem essa exclusividade, isso me chama muito a atenção, realmente, a pessoa ser PJ, porque é uma empresa que exclusivamente presta serviço para outra e não pode, basicamente, prestar serviço para uma terceira empresa. E Marco, assim, tem algo que eu escuto, às vezes, até em roda de amigos, em conversas, que pessoas esclarecidas financeiramente também, e elas relatam que elas preferem que esse dinheiro que o trabalhador seletista recebe, como INSS, FGTS, porque ele recebe, mas não tem acesso. Isso, de fato, fica, né, para a Previdência Social num primeiro momento, e, enfim, os depósitos do FGTS na Caixa Econômica também não estão efetivamente em seu próprio poder. Eu escuto eles dizerem, bom, mas eu prefiro eu ter esse dinheiro na minha mão e eu fazer os meus investimentos. Esse raciocínio faz sentido? Quais são os riscos disso? Quem sabe, eu não sei como você vê a questão da nossa educação financeira no país. Será que essa grande massa que pode ser afetada por isso, a gente está falando de pessoas com trabalhos menos qualificados, eles têm essa habilidade para poder executar esse tipo de estratégia financeira? Esse ponto é o grande atrativo para quem efetivamente pode gozar de uma relação efetiva, né, de autonomia, de escolher os próprios caminhos, né, como se busca numa relação de PJ. E é verdade, né, o cara ele tem essa vantagem da liquidez, né? Ele vai receber o que a rigor receberia e ficaria retido numa conta do fundo de garantia. O fundo de garantia, por exemplo, que o empregador paga, né, recolhe ali 8%, deve recolher, né? Muitas vezes isso não acontece, mas o empregador recolhe 8%, deposita numa conta do fundo de garantia, aquele valor fica lá. Isso é utilizado, né, pelo Estado, de uma forma geral. O dinheiro, né, fica numa conta da Caixa Econômica Federal e o banco trabalha com o seu dinheiro, você não pode retirar. Só vai poder usufruir desse dinheiro em caso de demissão ou mesmo em algumas situações específicas que a lei prevê, como, por exemplo, para aquisição de um imóvel, né? Você pode usar isso. Então, de fato, você fica com aquele dinheiro retido. E se você tem a possibilidade de ter uma boa negociação com quem vai tomar o teu serviço, né? O tomador de serviço, o sujeito que para quem você vai trabalhar como PJ. Se você tiver uma boa negociação e falar, olha, ao invés de você me pagar o fundo de garantia, em vez de você depositar, você me compensa aqui me pagando de forma direta, né? Faz sentido. Só que, na realidade, isso acaba ganhando distorções pela sociedade que temos, em que a grande massa não tem esse poder de negociação. E essa, de fato, é uma grande questão ilusória para o sujeito que vai achar que tem possibilidade de negociar com o seu empregador. Para algumas poucas categorias, você tem essa chance, você tem essa possibilidade de discutir de igual para igual. Mas a grande maioria dos trabalhadores que hoje são obrigados a contratar como na condição de PJ, o sujeito não tem essa possibilidade, né? Então, você vê situações em que um garçom tem que construir uma empresa para prestar serviço para um restaurante. E ele trabalha como se fosse uma empresa trabalhando dentro do restaurante, uma empresa terceirizada, uma empresa de um homem só,
que não tem esse poder de negociação. Porque se ele não quiser aquele trabalho, outro vai querer. Né? O poder de negociação ele fica esvaziado. Então, para a grande maioria dos trabalhadores, essa possibilidade de negociar, olha, aquilo que eu receberia como o fundo de garantia, aquilo que eu receberia a título de 13º, de férias, de horas extras, você me paga aqui, incorpora ao valor, aquilo que você me paga mensalmente, habitualmente, semanalmente, enfim. Você não vai ter essa negociação, né? E exatamente por você não ter essa possibilidade de negociação é que, para o empresário, é um estímulo para que você venha a ampliar a possibilidade da pejotização. O que eu fico pensando também é, mesmo que haja esse espaço, vamos teoricamente imaginar que existe esse espaço para negociar, né? E de fato, né, o que o empregador muitas vezes vai dizer é, no final você vai receber mais. O que me preocupa muito é o FGTS também, principalmente, ele é um momento, uma verba que você vai sacar no momento que você está com maior, chamar assim, desespero. Você perdeu um trabalho, você não estava esperando por aquilo e tem uma reserva para poder se manter de pé até conseguir um novo emprego. O que eu me questiono é, será que essa pessoa que vai receber R$1.000 a mais, R$2.000 a mais por mês, ela vai ter a consciência de pegar 8% e depositar numa conta, fazer um investimento para usar nesse momento? A gente está num país super endividado, né? Tanto o próprio país quanto as pessoas. Eu acho complexo, né? A gente tem uma filosofia, me parece, a grande massa de carpe diem, de viver o momento, e isso faz com que as reservas não existam. E sem falar que, né, numa demissão você não vai ter um seguro-desemprego, você não vai ter uma série de benefícios, uma demissão não, né, um encerramento de contrato de um PJ, uma série de benefícios que poderiam lhe deixar de pé enquanto se restabelece. A gente não está falando, às vezes, nem só daquela pessoa, porque muitas vezes esse trabalhador é o chefe de família que está pagando as contas de uma série de pessoas que vivem na residência. Então, realmente é preocupante. E como que a pejotização ela afeta, Dr. Marco, a aposentadoria do trabalhador? Muita gente não pensa, novamente a gente está falando em questões futuras. Então, muitos empresários também, não estou dizendo que isso não é verdade, que a Previdência passa, existe uma questão matemática que pode, quem sabe a gente vai ter novas reformas previdenciárias, até porque a sociedade está ficando mais velha, tem menos jovens trabalhando, os jovens trabalhando também, muitos estão na informalidade ou de forma PJ, não contribuindo tudo que pode contribuir. Mas para essa pessoa que não está pensando nisso agora, como que a pejotização afeta na aposentadoria? Certamente afeta, tem um impacto mais negativo do que positivo para a grande massa de trabalhadores, né? Porque como você bem colocou, a maioria das pessoas não conseguem fazer a reserva que deveriam fazer para o futuro. Mesmo quem ganha um pouquinho a mais, assim, não temos aqui... a maioria das pessoas não recebeu educação financeira, né, para que possa fazer com que o sujeito tenha discernimento entre o que devo gastar hoje, o que devo reter para o meu futuro e ter disciplina para tanto. Isso faz com que o empresário, quando vai pagar a remuneração para um empregado seletista, ele é obrigado a recolher, né, a parte dele como empregador e ainda desconta do salário do empregado aquele percentual destinado à composição da previdência obrigatória. Então, o empregado ele não tem essa opção, né, de não querer recolher. Ele vai recolher, vai ter descontado isso e a empresa recolhe diretamente. Agora, sujeito que tem uma relação seletista, tem uma relação de PJ, em que ele não vai ter esse desconto automaticamente, como teria, ele vai deixar de contribuir. O empresário tomador de serviço não vai contribuir na mesma medida para aquele benefício específico daquele trabalhador e, portanto, vai se esvaziando,
né, tanto a contribuição como o tempo de contribuição, lá na frente ele vai sentir. Sem falar que o INSS ele não garante tão somente a questão da aposentadoria, ele garante também outras preocupações da sociedade, como o sujeito que, por alguma razão, não tem condição de trabalhar. Uhum. Né? Então, o sujeito que sofre um acidente de trabalho, por exemplo, PJ nem sempre vai conseguir acesso a um auxílio doença, um auxílio acidente, porque não, a depender de questões de carência, de contribuição, ele efetivamente pode, ele tem mais chances de não ter acesso a esse benefício do que um empregado seletista, né, devidamente registrado. Então, a pejotização também afeta as questões relacionadas à previdência social. E Marco, na sua experiência, os trabalhadores eles que aceitam ser pejotizados, eles realmente escolhem? Aqui a gente está falando todo, lógico que não existe aquele que escolhe, aquele que não escolhe, mas na sua visão, o que você tem visto? O trabalhador de fato escolhe ser PJ? Como é que funciona isso? Ou eles são forçados pela situação? Cada vez tem sido maior a tendência do mercado de trabalho para todas as categorias que o sujeito aceite essa condição para conseguir o trabalho, né? Então, a gente vê cotidianamente, né, na Justiça do Trabalho discussões em que o sujeito tinha uma relação seletista de anos, foi contratado como vendedor, por exemplo, e aí a empresa, em dado momento, resolveu se reestruturar e falou, olha, se você quiser continuar trabalhando aqui, você tem que abrir uma pessoa jurídica. Essa é a condição de você trabalhar. E aí, formalmente, dispensa o trabalhador, né? E na prática, ele continua trabalhando, mas sob outra modalidade jurídica, né? Como o PJ. Não é a escolha dele, né? Isso não é escolha. A escolha se faz diante de opções diversas que são dadas. Quando a empresa coloca uma imposição, a escolha é o sim ou não, né? E a depender ali da tua necessidade de trabalho, hoje em dia, né, o que se propaga, as informações do IBGE são no sentido de que existe o desemprego vem sendo reduzido bastante, né? Mas assim, o sujeito que procura trabalho, a rigor, ele está concorrendo com outras pessoas. A não ser que seja um profissional numa função muito específica, uma qualificação muito diferenciada, que vai ter, obviamente, majorado, aumentado o seu poder de escolha. Não é a realidade da grande maioria das pessoas, né, no nosso cotidiano que a gente vê. Então, as pessoas, diante de uma oferta de trabalho, ela vai aceitar, ela busca aquilo, ela quer aquilo. Se a remuneração, ela vai rejeitar se a remuneração for muito ruim. Mas se for uma remuneração condizente com aquilo que ela vai executar, ela vai aceitar a imposição da empresa em relação à modalidade de trabalho, né? Então, olha, você vai... aqui é PJ, tudo bem? Tudo bem, né? Ele não vai dizer não se entender que o que ele vai ganhar com aquela relação de trabalho vem atender às suas necessidades. Veja que nem sempre existiu o fundo de garantia, né? Antes você tinha a questão da garantia de emprego decenal. Então, se você atingisse 10 anos de relação de emprego, você adquiria uma situação de estabilidade e não poderia ser dispensado. O que acontecia? O empregador dispensava o sujeito quando alcançava 9 anos e meio, não deixava chegar nos 10 anos. Mas, a rigor, a legislação ela dava essa possibilidade, essa garantia, né, de que você
completando os 10 anos, não pudesse ser dispensado. A Constituição de 1988, ela tornou obrigatória o regime sobre o fundo de garantia, porque final da década de 60, além da estabilidade decenal, criaram o fundo de garantia e trouxeram a opção do trabalhador de optar ou pela estabilidade decenal ou pelo fundo de garantia. Qual que é a sua opção? Você vai querer o fundo ou vai querer estabilidade? Se você pegar contratos mais antigos e cada vez mais raros, né? Mas até, sei lá, 10 anos atrás, você pegava até petições iniciais, assim, né? Então estava lá com a qualificação da parte autora, né? Fulano de tal, profissão, brasileiro, casado, RG, CPF, optante do fundo de garantia. Tinha essa necessidade de identificar se o sujeito era optante do fundo ou optante pela estabilidade decenal. A Constituição de 1988 acabou com isso, tornou obrigatório o fundo de garantia. Mas na prática, a partir da criação do fundo de garantia, o sujeito não era mais optante. Ele era contratado com a condição de que aceitasse o fundo de garantia. Então, aqui a função é essa, o salário é esse, e opta pelo fundo de garantia. Tudo bem? O sujeito falava não. Hoje, a escolha é pela pejotização. Né? Então, se aquela função, se aquela vaga de emprego, de trabalho, atende à sua expectativa para desempenhar determinada função e a remuneração é compatível com aquilo que você espera, você não vai falar não. Você não vai dizer não quero. Você vai aceitar. Porque no final das contas, se você não aceitar, tem outro que aceite. Isso é opção? Não é uma opção. Então, o que a gente vê na prática é que cada vez mais as empresas adotam a modalidade de contratação de PJs e colocam isso como se fosse uma opção e, na verdade, não. O sujeito não... E outras tantas nem dão a tal opção, né? Aqui é PJ e acabou. Na verdade, não. A maioria é assim, né? Então... E muitas vezes o trabalhador está já há 2 meses procurando emprego, né? E tem uma família para sustentar, o colégio do filho já em atraso, então assim, é difícil numa situação dessas escolher, né? Veja, uma empresa aqui de Santa Catarina, e obviamente não vou mencionar, né, qual, mas tinha uma grande quantidade, centenas de vendedores externos. Em dado momento optaram por reestruturar a empresa e decidiram dispensar todos e contratar esses mesmos vendedores como PJs. E a opção foi essa. Quer continuar aqui? Então vai ter que abrir PJ. Veja, o cara trabalha na empresa há 3, 4, 5 anos, tem a sua vida pessoal, sua vida financeira estruturada diante daquela realidade de trabalho. Do dia para a noite, ele perde o trabalho dele e para continuar trabalhando tem que constituir a PJ. Ele vai abrir mão disso, ele vai falar, não, vou me aventurar no mercado. A grande maioria optou por atender aquilo que foi imposto pela empresa. E veja, né, nessa situação específica, mais evidente ainda, né, como isso em termos de precarização de trabalho. Porque no final das contas, tiveram, inclusive, eles receberam a rescisão, receberam a multa do fundo de garantia, né, os 40%. Então, você tem o fundo de garantia, você tem ali os depósitos mensais feitos pela empresa. Se a empresa dispensa, ela tem que recolher 40% sobre o saldo de tudo aquilo que foi depositado. E ainda, além da multa, tem que pagar o aviso prévio.
A empresa pagou, mas para que essas pessoas continuassem a relação, ainda a empresa cobrou. Os empregados tiveram que devolver a multa do fundo de garantia e o aviso prévio, sob o argumento de que, mas você não foi dispensado realmente, né? A relação continua, isso não é justo. Ou seja, a imposição não é uma opção, né? E o que a gente vê é mais um esvaziamento de possibilidade de escolha do que efetiva opção de escolha da modalidade jurídica. E Marco, pelo que você está me falando nesse caso específico, a gente está diante de na sua visão, de uma fraude trabalhista. E quando que a contratação PJ é legítima? Como que deveria ser um contrato legítimo, na sua visão, de uma pessoa que será contratada como PJ? Pela legislação trabalhista, que está em discussão, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas pela legislação trabalhista, você não tem a escolha. Se você trabalhar numa situação em que existam alguns elementos que configurem uma relação empregatícia, não importa a escolha, não importa o desejo, aquilo é compulsório. Tem de reconhecer o vínculo de emprego. Então, sempre que existe uma relação que for pessoal, você não pode mandar o teu primo, o teu irmão no teu lugar para trabalhar, né? Tem que ser você. A relação empregatícia, ela está vinculada à pessoa, né? Um caráter efetivamente pessoal. Então você não pode se fazer substituir. E se você está ali sob a intensa subordinação de como o trabalho deve ser feito, isso não tem escolha pela legislação. Isso é vínculo de emprego. Tem outros elementos, né? A relação tem que ser onerosa. Então, se você trabalhar como voluntário, existe uma lei que regula essa atividade de trabalhadores que se oferecem ao trabalho sem a remuneração. Mas, a rigor, todo mundo trabalha, né? A grande maioria das pessoas que precisam pagar as suas contas trabalham esperando um salário. Então, uma atividade que seja remunerada, em que você tem uma efetiva subordinação intensa de como o trabalho tem que ser feito e você não pode mandar outra pessoa no seu lugar, isso, querendo ou não, empregado e empregador, isso é uma relação empregatícia. Quando esses elementos não existem, aí sim você tem uma relação que não é seletista, pode ser uma relação legítima de PJ. Fica mais claro quando o sujeito ele pode se fazer substituir. Fala, olha, eu não posso ir hoje, vou mandar o meu assistente. Tá? Vou mandar minha esposa, meu irmão, manda alguém no lugar. Ele tem essa possibilidade, vai garantir a execução do trabalho contratado, já se quebra a natureza de uma relação empregatícia. Quando você faz o trabalho como você quiser, né, você tem autonomia para tanto, e a rigor, não existe autonomia plena. Né? Você é contratado ainda que você seja um efetivo PJ, você tem que entregar um resultado. Então, você contrata um pintor para pintar a tua casa. Você fala, olha, eu quero essa parede aqui branca, tá? Quero branca e aquela ali eu quero azul. Se o pintor vai pintar de cima para baixo, de baixo para cima, se ele vai usar broche, se ele vai usar pincel, vai usar rolo, desde que ele atenda o prazo contratado e execute o serviço chegando no resultado que você espera, ele faz da forma como ele quiser. Quando o contratante começa a interferir na forma em que a execução tem que ser feita, vai aumentando o esvaziamento dessa autonomia, né? Vai aumentando a intensidade da subordinação. Então, quem trabalha sob alto grau de subordinação tende a ser naturalmente um empregado seletista. Quem não tem isso
faz como quer, tem que entregar o resultado respeitando o prazo, aí você chega na autonomia. Então, o PJ é o sujeito, o PJ efetivo, regular, legítimo, é aquele cara que goza de autonomia no seu cotidiano, não tem interferência do tomador de serviço, ele tem que entregar o resultado no prazo. Mas ele faz como quer, quando quer. Se ele não quiser fazer pessoalmente, ele pode indicar alguém que faça. Isso caracteriza uma relação efetiva de PJ, uma relação saudável de PJ. O problema é que, na prática, as pessoas são contratadas como PJ e não gozam dessa autonomia e não gozam dessa possibilidade de se fazerem substituídas por outras pessoas. E a fraude está exatamente nesse ponto. Olha, você é autônomo, tá? Mas você vai começar a trabalhar às 7 da manhã, ao meio-dia você vai me prestar contas do que você fez, à 1 você já vai estar no próximo cliente, às 18 vai ter que finalizar todo o roteiro que eu mando você cumprir, e vai ter que me prestar contas disso no final do dia. Se você não fizer isso, você pode ter problemas. Isso não é autonomia, né? E essa máscara da pejotização acaba sendo esvaziada pelo dia a dia. Muitas vezes o sujeito é contratado de forma regular, como um PJ, mas com o passar do tempo isso vai se perdendo e você acaba construindo uma situação de fraude trabalhista. Perfeito, doutor. Então deu para entender que existem realmente situações em que há fraude, mas também existem outros contratos legítimos de pessoas pejotizadas, digamos assim. E para a gente falar um pouco da atualidade dessa questão da pejotização, o que está sendo julgado pelo STF? A gente teve audiência pública há poucos dias, em que diversas entidades e, enfim, juristas renomados, cada um do seu lado, tentando fazer valer a sua opinião, seja ela pela legitimidade dos contratos PJ ou não. Como que está sendo julgado pelo STF e quais são as possíveis consequências disso? Por que ele é tão importante? Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu trabalho, para as pessoas mais próximas, que essa é o julgamento do fim do mundo para quem atua no direito do trabalho, porque o direito do trabalho, que defende essencialmente uma relação de vínculo de emprego, não só isso, né? Existem outras modalidades de trabalho que são estudadas e que são garantidas pelo direito do trabalho, mas a rigor, a relação de maior alcance na sociedade são dos seletistas, né? Daqueles que têm registro em carteira. Por conta até da revolução tecnológica que a gente vem vivendo ao longo das últimas décadas, você tem categorias que efetivamente não se encaixam num padrão seletista. E por isso que é salutar que se tenha essa possibilidade de contratação de diversas outras modalidades. Mas existe um avanço do mercado de trabalho, de uma forma geral, em querer colocar qualquer categoria como PJ. E essa discussão vai parar na justiça, né? Ao longo das últimas décadas. O fato é que hoje existe uma ação em trâmite sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, em que se discute a possibilidade efetiva de contratar um PJ. Não só um PJ efetivamente, o sujeito que tenha a pessoa jurídica constituída, mas também para trabalhadores autônomos. Então, PJs e aquele sujeito que não tem a PJ, mas que trabalha como um autônomo efetivo. Hoje o que se discute apesar daquilo que está na CLT, no artigo 3º da CLT, que fala exatamente dos requisitos que constituem a relação de trabalho, né? Como eu disse, o artigo 3º da CLT, ele não te dá a opção
de escolha. Se tiver isso aqui, se presentes esses requisitos, é uma relação seletista. E a Justiça do Trabalho, desde a sua fundação, trabalha com a percepção disso. Então, se presentes os requisitos do artigo 3º, é uma relação de emprego. Mas o que se discute a despeito do que a legislação coloca, considerando o direito como um todo, se o sujeito tem a possibilidade, tem a liberdade, tem a autonomia de escolher a contratação. Então, hoje se discute se o artigo 3º tem efetiva força para colocar abaixo a minha escolha de querer ser PJ. Né? Então, esse o debate que existe. E por que eu entendo, né, que seja o julgamento do final do mundo? Porque se o Supremo Tribunal Federal decide pela possibilidade de contratação pela modalidade de pessoa jurídica ou mesmo de empregados autônomos para qualquer tipo de relação, você vai, obviamente, ter um desestímulo para aquele empregador que hoje contrata um empregado seletista e tem que pagar horas extras, tem que pagar o fundo de garantia, 13º, férias. Poxa, se eu posso contratar um autônomo para não pagar nada disso, por que eu vou continuar pagando esses direitos, esses benefícios para o empregado? Então, essa é a grande discussão. Vou poder contratar um autônomo, vou poder contratar um trabalhador PJ para qualquer atividade, para fazer qualquer tipo de trabalho? Se for positiva essa afirmação, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal vier a decidir pela plena possibilidade disso, automaticamente você vai esvaziar o interesse do empreendedor, do empresário em contratar o seletista. Então você tem ali, de um lado, interessado o empresário, as entidades que representam os empresários. De outro lado, você vê ali as entidades que lutam contra a precarização do direito do trabalho. Você vê, por exemplo, inclusive a Associação de Magistrados contra essa possibilidade, exatamente por entender, em sua maioria. E veja, o judiciário, cada juiz pensa de uma forma, né, convencido por aquilo que entender ser melhor para decidir determinada causa. Mas, de uma forma geral, o judiciário, especialmente o judiciário trabalhista, a justiça especializada, né, como costumamos dizer, a Justiça do Trabalho tem essa percepção, em sua maioria, de que se você abre mão da possibilidade, abre mão do modelo que a lei estabelece, que é a relação de emprego, e que venha a possibilitar qualquer modalidade de contratação, ou melhor, a possibilidade de contratação de qualquer empregado, como PJ ou como autônomo, automaticamente você vai ter um impacto social, vai ter a precarização do direito do trabalho. Então, você vê associações de magistrados, associações em defesa de trabalhadores, de aposentados, desse lado da mesa, né, defendendo que se afaste, que se julgue contra essa possibilidade de contratação de PJs e autônomos. Então, na verdade, sempre temos, né, os dois lados da moeda. Você tem aí quem representa os empresários, quem representa os trabalhadores, em lados opostos. Você vê uma grande massa que não tem muito noção do que está sendo discutido. Você vê aquelas pessoas que, com uma falsa ilusão de autonomia, falam, não quero ter chefe, eu faço o meu horário, eu cumpro da forma como eu quero, não quero ser CLT. Né?
não quero. E para mim parece uma loucura. Eu não quero ter direito a jornada de trabalho limitada a 8 horas. Eu não quero ter direito a férias. Eu não quero ter direito a fundo de garantia. Né? Se você tem a possibilidade de negociar isso, você vai negociar, mas é muito pequena a possibilidade de gente que trabalha com essa opção, né? Com esse poder de negociação. E como que fica, Marco, nessa situação, a competência para julgar os casos, como é hoje, né, numa situação dessas, que o empregado acredita que está sendo contratado de uma forma fraudulenta, quem é que julga? E depois desse julgamento, a Justiça do Trabalho continuaria podendo julgar esses casos, ou isso também está sendo tema de debate no STF? A rigor, isso acaba interferindo também nas questões processuais. Você tem uma justiça estruturada com base em temas, né, em matérias que chegam para o juiz julgar, para o judiciário. Então a Constituição Federal prevê ali no seu artigo 114 quais os temas que cabe à Justiça do Trabalho julgar, né, o que a gente chama de competência. Qual a competência da Justiça do Trabalho? A rigor, relações de trabalho. Só que, se entendida a possibilidade de você pejotizar qualquer relação, aí você não vai mais ter uma relação entre trabalho, uma efetiva relação de trabalho que estabelece ali a posição do empregado e do empregador. Você vai ter ali a posição de duas empresas, muitas vezes, né? Eu, empresário, contrato outra empresa para atuar aqui como, sei lá, como engenheiro dentro do meu negócio, dentro da minha construtora. Aceita a possibilidade de pejotização, são duas empresas discutindo. Isso afasta a competência da Justiça do Trabalho, isso vai para a Justiça Comum, né? Então, essa decisão ela afeta, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho. A tendência é que seja esvaziada, né, a carga de trabalho do judiciário trabalhista, por consequência que você tem aí até mesmo fechadas muitas varas do trabalho. Aliás, hoje tem essa discussão, né, na Câmara dos Deputados, há projeto de lei que se busca acabar com a Justiça do Trabalho, que essas questões de trabalho sejam debatidas até mesmo em juizado especial na Justiça Federal, né? Como uma questão que não deve tomar tanta atenção assim do judiciário, nem do empresário, isso é uma questão menor. Então, existe essa consequência natural. Você afasta aquela discussão dos olhos da Justiça do Trabalho e empurra para a Justiça Comum. E a Justiça Comum, tradicionalmente, ela não tem a mesma agilidade, inclusive, que a Justiça do Trabalho. Os processos trabalhistas costumam andar muito mais rápidos do que os processos que tramitam na Justiça Comum. Então, se hoje você tem uma Justiça Comum já bastante assoberbada, empurrando para o colo, né, do juiz da Justiça Federal uma ação para discutir férias, 13º, ou qualquer outro direito que o sujeito venha invocar, isso vai trazer um prejuízo para o cidadão jurisdicionado que vai sentir a lentidão disso também. Marco, e para encerrar, qual o seu recado, o que você diria para um jovem trabalhador que está recebendo a proposta de emprego como PJ? O que ele deve avaliar antes de aceitar? Deve avaliar se aquilo de fato atende às suas necessidades pessoais, no sentido de que haja equilíbrio entre aquilo que ele vai prestar em termos de serviço e aquilo que ele vai receber como contraprestação. Porque se tiver que trabalhar numa jornada de trabalho estendida,
diariamente, semanalmente, se tiver que fazer horas extras, com o PJ não vai receber por isso. Agora, se tiver essa possibilidade de negociação efetiva, né, se o valor oferecido for capaz de englobar tudo aquilo que ele perde como seletista, aí possivelmente haverá um equilíbrio financeiro. Né? Então, como PJ, ele abre mão naturalmente das férias, do 13º, das horas extras, do fundo de garantia, ele abre mão disso. Se na oferta de trabalho como PJ ele puder compensar essas perdas, aí vale a pena. Então, avalie isso. Vale a pena? Né? Considerando até o que o mercado de trabalho oferece, as perdas que terei como PJ vão ser recompensadas pela contraprestação, né, pelos valores que me serão pagos por aquele trabalho. Se compensar, não tem por que resistir também, né? Agora, fique atento, porque o que se tem habitualmente são propostas que são oferecidas com o intuito de baratear o custo. O empresário que não quer contratar um CLT, ele quer baratear o custo. Está disposto a compensar aquela perda que você teria como seletista? É esse o recado. No final das contas, o que se olha, né? E claro, a gente passa mais tempo das nossas vidas trabalhando do que com a nossa família, né? Muitas vezes. Então a gente tem que trabalhar com paixão, tem que buscar um ofício que te desperte brilho nos olhos, que te traga satisfação, uma missão diária de querer oferecer algo para o outro. Essa é a beleza de quem consegue se sentir satisfeito no ofício que tem. Agora, todo mundo trabalha porque precisa daquela contraprestação, daquela remuneração. Então, fica atento a isso. Vou fazer aquilo que eu gosto e vou ser bem recompensado com o que eu vou receber, inclusive diante daquilo que eu vou perder por não ter um registro, né, na minha carteira de trabalho. Então, fica atento, faça essa conta e seja feliz, né? Busque aquilo que melhor te atender. Doutor Marco, muito obrigado pela sua presença, por dedicar esse tempo para nos ensinar um pouco mais sobre esse assunto que ainda está longe de ser finalizado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E além disso, nós deixamos aqui um link para que você possa fazer um cálculo a respeito dos valores envolvidos e quando que vale a pena ser PJ ou é melhor optar pelo regime da CLT. Não esse cálculo ele não dá uma resposta finalizada sobre isso, mas ele pode abrir um pouco mais a sua cabeça para fazer a escolha certa.